Graça e paz aos nossos irmãos e irmãs. Amém. Amém. Sejam bem-vindos para esse domingo tão abençoado, né? Na presença de Deus. E eu digo que isso é dar o melhor para Deus. A gente está dando o primeiro para Deus nessa manhã. Parabenizar esse grupo de louvor, que lindo. Glória a Deus, é isso, vocês são corajosos, glória a Deus. Então, começando, nós estamos passando por uma transição. E a transição, ela causa inquietude, né? A gente fala, mas está tudo diferente, mas nós estamos vendo a igreja crescer. Isso é crescimento da igreja. Uma outra coisa, a igreja, ela vai sendo edificada passo a passo. E só então começa a crescer. A igreja primeiro passa por esse período de edificação, como os discípulos de Jesus. Jesus chamou 12 discípulos e treinou esses discípulos durante 3 anos. E só então começaram a crescer. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem dado continuidade à sua fidelidade. Nós vamos ver filhos, netos crescerem aqui e serem instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Nosso pastor Rai hoje está ministrando lá no Cachoeirinha. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse: o próximo vai ser você. Vocês estão sendo preparados. Nós estamos precisando de pregadores, estamos precisando de homens e mulheres que nos ajudem a ministrar a palavra de Deus. Pastor Denis, mesmo na quarta-feira, estará lá ministrando a palavra de Deus. Amém? Queridos, eu gostaria de pedir a vocês que abrissem em 3 textos da Bíblia Sagrada, tá? Vamos começar com Lucas, capítulo 19, versículo 10. Quem achou, diga achei. Vamos ler? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que se lembra de cor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, eu falei aqui que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso no céu para nós. E eu queria agora que vocês ficassem com o texto de Lucas, capítulo 15, que nós vamos estar ministrando neste capítulo. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. O objetivo da minha ministração hoje é, primeiro, mostrar o quão grande é o amor de Deus por nós em nos salvar. Depois, mostrar também que assim como Jesus nos salvou, assim como Jesus empregou aí um esforço, a sua própria vida para salvar a nossa vida, nós também precisamos empregar esforço para ir em busca de outras vidas que estão precisando de Deus. Amém ou não amém? E por último, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então também nós temos que fazer festa aqui por uma alma salva. Tudo é importante, mas numa escala de importância, primeiro seria adoração a Deus e segundo, conquistar vidas para Jesus. Nada mais tem mais importância do que isso. Você vem para adorar a Deus, reconhecer que Ele é Senhor dos céus e da terra, e você tem que ganhar vidas para Jesus. Então vamos lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O tema da ministração de hoje é uma história de amor. Vamos lá juntos? Uma história de amor. De amor. Este versículo registrado em Lucas capítulo 9 e versículo de número 10, ele resume o propósito central do ministério de Jesus Cristo: oferecer graça e redenção a todos os homens, independente dos erros ou do histórico de vida.
Deus não está olhando para os nossos erros, Deus não está olhando por um histórico de vida negativo ou mesmo positivo. Ele veio para nos salvar. O amor de Deus é tão grande que Ele veio para nos buscar. Se Ele não viesse nos buscar, nós estaríamos afastados de Deus para sempre. Após a morte, nós seríamos destinados ao inferno para viver para sempre. Algumas pessoas dizem: inferno não existe. Se a presença de Deus é alegria, é gozo, é vida, é luz, longe dele é o contrário, é trevas, é amargura. Então, ainda que algumas pessoas digam que o inferno não existe, você pode dizer: se perto de Deus nós temos alegria, longe dele nós temos o quê? Se perto de Deus nós estamos na luz, longe dele nós estamos onde? Então, estar longe de Deus já é também viver no inferno para depois cair no outro inferno. Repita comigo: Deus me ama de tal maneira que veio para salvar a minha vida. E deseja que eu conquiste outras vidas para o seu reino e para a sua glória. Amém? Então, esse contexto bíblico aqui, desse texto de Lucas 19:10 aqui, ele é um contexto da vida ou da história de Zaqueu, embora eu não vá falar sobre Zaqueu. Eu vou falar sobre o capítulo 15 de Lucas. Mas Jesus fez essa declaração após visitar Zaqueu, que foi um cobrador de impostos e uma pessoa desprezada da sociedade. Zaqueu subiu em uma árvore para conseguir ver Jesus e, ao ser notado, desceu e recebeu o mestre na sua casa. A mudança em seu coração foi imediata. Ele se arrepende, ele diz: se eu roubei alguém eu devolvo, se eu fiz algum mal eu conserto. A multidão julgou Zaqueu por seus pecados, mas Jesus olhou para ele com misericórdia e o acolheu. Essa é a nossa tarefa. A gente não olha para os pecados nem os erros dos outros. E também a gente não se torna juiz dizendo: esse não tem jeito. Para Deus tudo é possível. Amém? Então, o capítulo 15 de Lucas, eu queria que vocês deixassem aberto esse capítulo, porque nós estaremos usando ele como referência para o tema dessa ministração, uma história de amor. Então, o capítulo 15 de Lucas recebeu o título por muitos teólogos de o capítulo das coisas perdidas. Vamos lá? Capítulo 15 é o capítulo das coisas perdidas. Diga ao irmão que está ao seu lado: você está incluído aí. Amém? E eu também, glória a Deus. Preste bem atenção, dos versículos 3 a 7, nós encontramos a história de uma ovelha perdida. Uma ovelha perdida. Dos versículos 8 a 10, nós encontramos a história de uma moeda perdida. Uma moeda perdida. E dos versículos 11 a 32, nós encontramos a história de um filho perdido. Um filho perdido. Nas três histórias nós encontramos alguma coisa perdida, sim ou não? Sim. Qual dessas coisas te tiraria o sono de verdade? Um bem físico, uma ovelha? Um bem monetário, uma moeda? Ou um bem íntimo, um filho? O que mais tiraria o seu sono? Você poderia dizer um filho, é claro, depende da situação. Você tem um dinheiro para pagar a conta de luz e você perdeu o dinheiro dentro de casa. E é o último dia para pagar e você já está com uma conta atrasada, mais uma, a Enel vem e corta a luz. Aí você deixa para lá, né? Você esquece até do filho, esquece até de outras coisas. Então, é relativo à questão de valor. Mas presta atenção nisso. Nas três histórias encontramos alguma coisa perdida. Uma ovelha perdida, vamos lá? Uma moeda e um filho. De novo, pelo menos isso você tem que sair daqui hoje, tá?
10. Primeiro, uma ovelha, uma moeda, um filho. Isso. Qual dessas coisas te tiraria o sono de verdade, não é? Eu acredito que você já tenha perdido alguma coisa de muito valor e isso te tirou o sono e te fez, quem sabe, pensar e procurar até achar ou não. Alguém já perdeu alguma coisa? Já? Você disse, não é possível. Estava aqui. Onde foi parar? Quem mexeu? Estava aqui em cima. Aí pergunta para o marido, pergunta para a esposa, pergunta para os filhos, pergunta para os netos, ninguém pôs a mão. E daí você começa a fazer o quê? Revirar a casa dos avessos para procurar aquele objeto, porque ele tem valor para você. Eu também vejo aqui que a gente pode ter perdido também alguma coisa assim com um sentido, apenas um valor sentimental. E isso te tirou da zona de conforto e te fez arrastar então os móveis, varrendo debaixo dos móveis ou coisa semelhante. Então, essa história de coisas perdidas nos revela que nós não fomos criados para perder aquilo que para nós tem ou valor monetário, ou valor sentimental, ou valor emocional. Essas três histórias de coisas perdidas nos revela que não fomos criados para perder. Diga isso ao seu irmão, você não foi criado para perder as coisas. Então essa história mostra três elementos distintos: uma ovelha, uma e um. Isso. Essas três parábolas foram criadas por Jesus. É uma história. O que é parábola? Parábola é uma história curta, simples e alegórica, que é usada para transmitir uma lição moral, um princípio ou uma verdade profunda. Nas três histórias, nós encontramos alguém preocupado com alguma coisa. Eu queria que você pudesse perguntar para este querido: você está preocupado nesta manhã com alguma coisa? Eita Deus da glória! Vamos ver aí. Primeiro nós vemos um pastor preocupado com uma ovelha no campo, fora de casa. Vamos lá? Um pastor preocupado com uma ovelha fora de casa, no campo. Depois, uma mulher preocupada com uma moeda perdida dentro de casa. Depois, um pai preocupado com um filho perdido no mundo, distante de casa. Veja se essa não é a nossa realidade. Quantas coisas nós perdemos, quantas coisas de valor nós perdemos, e essas perdas influenciam em nossa vida. E nós vamos ver aqui que agora a preocupação é de um pastor que perdeu uma ovelha, de uma mulher que perdeu a moeda e de um pai que perdeu o filho. Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse nas coisas que você já perdeu na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, um dia na história, perdeu seu filho. A gente acha que é fácil. Ah não, ele é Deus, ele podia trazer de volta o seu filho. Será que Deus não tem sentimentos? Se ele colocou o sentimento em nós, vocês imaginem a proporção do sentimento dele. Alguém diz que os nossos sentimentos aqui, enquanto carne, é uma coisa, mas quando nós formos transformados em espírito, esse sentimento vai crescer proporcionalmente, de uma forma assim potencial, porque é no espírito que acontecem as coisas. Então, não sei se vocês estão me entendendo,
Hoje os nossos sentimentos, eles são menorizados por causa da nossa carne, por causa da nossa preocupação aqui. Mas quando nós estivermos diante de Deus, isso será potencializado. Por isso o nosso amor será muito maior do que você imagina. O gozo que nós sentiremos na presença de Deus será muito maior do que você imagina. Por isso o céu é muito maior do que os nossos problemas e nossas perdas aqui. Amém? Você pode dizer para o seu querido, sua querida, diga, é só um momentinho. E o que há de vir virá. Não tardará. Tudo que te causa dor, no estalar de dedo, será lançado para longe de você. E a nossa vida será gozo e alegria no Espírito Santo. Será que você já pode sentir um pouquinho desse gozo e dessa alegria? Vamos aplaudir o Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor e a Ele a majestade também. A minha palavra hoje não é longa, é uma palavra curta, mas uma palavra que vai tocar a nossa mente e também o nosso coração. As pessoas que procuram as coisas perdidas apontam para o quê? Essas três pessoas que perderam alguma coisa e que estão procurando até encontrar, apontam para um Deus que nos ama com um amor inimaginável, um Deus que não desiste de cada um de nós. Você pode repetir comigo? Deus não desiste de mim. Ainda que eu seja um ser teimoso, Ele não desiste de mim. Agora repita isso para o irmão que está ao seu lado. Diga, Ele não desiste de você. Amém? É um Deus que continua nos procurando onde quer que estejamos. Sabe por quê? Porque você é a ovelha dele. Você é a ovelha do pastor. Você é a moeda da mulher. Você é o filho do Pai. Glória a Deus. Amém? Então essa história está apontando para o amor de Deus, explicado de formas que nós podemos compreender. Um amor que está acima de qualquer coisa. Amém ou não amém? Amém. Alguém nesta manhã deseja ser achado por Deus? Amém. Você já perdeu alguma coisa em sua vida? Como você se sentiu? Qual foi a sua reação ao encontrar aquilo que você perdeu? Oba! Achei! Aí você quer contar para todo mundo. Eu achei, não sei onde estava com a cabeça. Eu deixei o celular lá na banheira quando eu estava tomando banho naquela água gostosa. Quase caiu dentro da banheira. Olha para o Senhor e diz, se não tem ainda vai ter. Glória a Deus, né? Ô glória! Aí ó, e o celular lá eu quase perdi. E quando você acha, dá aquele descanso, dá aquela paz, não é isso? Glória a Deus. Agora, o texto de Lucas 19:10 vai ficar bem mais claro para cada um de nós nesta manhã. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu demonstro para vocês nesta manhã como a gente tem valor para Deus. Nós estamos aí tipificados nessas três coisas. A moeda tem valor. Porque se não tivesse valor, para que procurar uma coisa que não tem valor? Ah, mas uma moeda, é porque nós estamos fazendo comparação da nossa moeda de hoje, que vai no máximo até quanto? R$1, não é isso? R$1 não mexe muito com a gente, a não ser que a gente não tenha nada e esteja doido para comprar um pãozinho. Eu não sei nem se dá para comprar um pãozinho com R$1. Você vai lá na padaria e vai dizer, me dá meio pãozinho. E olhe lá ainda. Então a gente vê que cada coisa tinha um valor. Então a ovelha perdida era um valor ou um bem de estimação. Quem tem pet aí? Tem carinho por ele? Eu tinha coelhinho da Índia. Sabe aqueles porquinhos da Índia? Tinha uma chácara na frente da minha casa e eu era criança e disseram que tinha esses coelhinhos da Índia lá. Então a meninada foi tudo para a chácara e a gente enfiava a mão assim nos tufos de capim e puxava. Era um monte com os olhinhos coloridos. Que festa para mim!
Eu levei uns 10 para casa para cuidar daquilo, depois não foi brincadeira. Mas a gente põe um amor sentimental nessas coisas. Então quer dizer, Deus tem um amor sentimental por nós. Cada vez que Deus vê uma pessoa jogada na calçada, Ele sente. Cada vez que Ele vê uma pessoa morrendo de fome, morrendo de frio, Ele sente, porque Ele não criou o ser humano para isso. O problema é que nós não sentimos isso. E como não sentimos, nós não vamos atrás de coisas que foram perdidas. Talvez Deus tenha que permitir que a gente perca alguma coisa na nossa vida para que a gente possa dar valor a quem perdeu alguma coisa. Só sabe quem é mãe e pai, quem tem filho. Passa a noite acordado, médico, aquelas coisas todas, aí vai amar a mãe e o pai muitas vezes mais. Então, ninguém sabe das coisas a não ser que tenha perdido. Então veja, uma ovelha perdida, um valor ou um bem de estimação. Agora, uma moeda perdida é um bem de valor. Quem lembra daquele hino? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Olha que lindo! Esse texto diz que nós temos valor. Meu irmão, não importa o que disseram para você. Não importa as palavras que foram direcionadas ao teu coração por alguém que num momento de crise ou crítico falou besteira para você e aquilo arranhou o seu disco. Né? Tem alguém que nem sabe o que eu estou falando, né? Arranhou o seu disco e quando você põe a agulha lá, ele faz o quê? Pula. Não era CD, né? Eles estão querendo voltar de novo para os discos antigos, porque o som é melhor. Então a gente cuidava daquele LP, enfiava dentro daquele plástico e depois dentro da capa. Era um bolachão desse tamanho, né? A gente colocava na vitrola. Todo mundo se lembra da vitrolinha, né? Levantava o bracinho e colocava em cima e aí começava a cantar, né? Cantava aquela música do Roberto Carlos, né? Que fala da vida dos outros. Eu quero saber da sua vida. É isso, diz que é a música dos fofoqueiros. Como vai você? Eu preciso saber. Depois nós temos aqui um filho perdido. Aí é um bem de valor íntimo. Cada um de nós, na nossa família, já perdeu alguém. E a gente sabe o que é essa perda. Então Deus também tem esses sentimentos. Ele olha para nós como algo de muito valor. Nós vamos perceber que cada um de nós temos valor para Deus. Por essa razão, Deus empenha todos os seus esforços nesses milhares de anos a fim de buscar e achar o que se havia perdido. Ele me achou, Ele me encontrou. Jesus me encontrou com 18 anos de idade. Com quantos anos Jesus te encontrou? Pare e pense. Como é que Ele te encontrou? Como é que você estava? Você estava se sentindo como aquela moeda? Sem valor. Você estava se sentindo como aquela ovelha totalmente perdida e com medo no campo, à noite. Ou você estava se sentindo como aquele filho que disse: eu já não tenho mais valor nenhum. Eu já não presto nem para ser o empregado do meu pai. Porque quando ele se aproxima, ele diz assim: olha, me receba pelo menos como seu jornaleiro ou como seu trabalhador. E o pai diz: eu não quero trabalhador, eu quero filho. Eu quero meu filho. Isso mostra para a gente que às vezes nós estamos trabalhando tanto para Deus, mas nós estamos esquecendo de ser filho. E parece estranho, não é? Mas isso acontece, é a vida. A gente casa, namora, noivado, casamento, gera filhos, vive para os filhos. Quando a gente vai amadurecendo, os filhos, caem no mundo, atrás da sua vida, e os paizinhos ficam lá, sozinhos. E tem hora que a gente faz isso com Deus. A gente não conversa com Ele, a gente não liga para Ele. Tem uma música, não me recordo quem é,
o autor nesse momento, mas depois eu vou mandar para vocês assistirem, vocês vão se lembrar desse momento aqui, que Deus fala assim, é Samuel, não sei das coisas, Samuel Mariano, isso. Que ele começa a falar e ele diz assim que ele corria para tudo quanto é canto e estava em todo lugar cantando e não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para fazer nada e Deus fechou a agenda dele. E daí então, quando ele chega lá, o Espírito Santo começa a dar uma letra para ele e diz assim, que saudades eu tenho de você, daquele tempo que andávamos juntos, naquele tempo onde você tinha um cantinho na sua casa para falar comigo e hoje você nem fala mais. Eu sei quando você chega ao final daquela música, você está em desespero, em choro, porque você percebe o que você está fazendo com o seu paizinho celestial, o que você está fazendo com aquele a quem você diz que ama de todo o coração. Isso não só vocês, eu não estou aqui como juiz apontando você não, que enquanto um dedo vai para aí, 3 vem para cá e um diz, Deus está olhando. Então é difícil fugir disso. Mas aqui nós temos uma ovelha que se perdeu, uma moeda perdida e um filho também que se perdeu. E isso causa dor, ou dor emocional, ou dor financeira, ou qualquer outro tipo de dor para aquelas pessoas que perderam. Então cada um de nós tem valor para Deus. Por isso ele veio buscar e achar o que estava perdido. Eu queria chamar a sua atenção, porque muitas vezes nós estamos perdidos nos problemas da nossa casa. Nós podemos ser como uma moeda, nós estamos perdidos dentro de casa. Quantas pessoas estão perdidas aqui dentro? Aqui. Estão vindo, entram, cantam, bate palma e saem, mas estão perdidos aqui dentro, porque não sabem para que foram chamados, não sabem, não conhecem o amor de Deus pela sua vida, não conhecem o que Deus fez por você, então você está perdido dentro da casa. Às vezes nós podemos estar perdidos dentro de casa. Quantas esposas sofrendo, quantos maridos sofrendo, quantos filhos sofrendo dentro de casa. Eles não estão fora de casa, eles estão dentro de casa. Muitas coisas foram perdidas dentro de casa. O amor foi perdido dentro de casa. O sentimento foi perdido dentro de casa. Quantas coisas nós perdemos dentro da nossa casa. E eu vim aqui nessa manhã como profeta de Deus para chamar sua atenção, para acender uma luz de alerta e dizer que Deus ama você. Apesar de tantas coisas que o mundo quer dizer para nós, apesar de tantas mensagens negativas e diabólicas que o diabo lança nos nossos ouvidos, você já está velho, você já não tem nenhum valor, você não tem mais campo econômico para trabalhar, ou você é muito nova, você não sabe de nada, ou alguma coisa que aconteceu na sua vida. Cada um de nós temos algo que perdemos e que precisamos encontrar, e que só o Espírito Santo, com a luz dele, pode nos ajudar a encontrar aquele amor que nós tínhamos por Deus quando aceitamos Jesus como Salvador, aquele amor pela nossa família que foi perdido por algo que aconteceu, o amor pelo esposo, o amor pela esposa, o amor pelos pais, o amor pelos filhos. Alguma coisa foi perdida e precisa ser encontrada. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Para te ajudar a encontrar. Aquilo que foi perdido. Pode ser uma ovelha. Pode ser uma moeda. Pode ser um filho. Pode ser um marido. Para aqueles que têm, pode ser uma esposa. Não é? Alguma coisa você pode ter perdido, mas eu venho aqui nesta manhã como um profeta de Deus para dizer que Deus, Ele enxerga cada coisa e cada lugar e pode trazer de volta aquilo que você perdeu no decorrer da vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Por essa razão, Deus empenha todos os seus esforços em milhares de anos a fim de buscar e achar o que se havia perdido. João 3,16 esclarece esse amor que excede o nosso entendimento. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não se perca isso, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você se perca. Se Ele fala isso é porque nós podemos nos perder. A minha filha Andressa, desde pequenininha, tinha um dom, o dom de se perder. Eu nunca vi na minha vida. Pequenininha, o meu filho sai e vai para a padaria. Eu morava no final da Engenheiro Caetano Alves, Barro Branco. Quando a avenida termina, onde tem a feira de quinta-feira, é isso? Ali. Eu morava bem no começo, do lado da padaria, que está ali. Então, estava toda a nossa família em casa e, de repente, a mãe pede para o menino ir buscar o pão. E ele, então, era espertinho, tinha uma tramelinha em cima, ele sobe na madeira e solta a tramelinha e passa e fecha. A menina estava de olho. O que ela faz? O mesmo. Sobe na madeira, solta atrás e sai atrás dele. Só que ele foi correndo. E ela vai, assim, chegando perto, mas não alcançando. E daí, o menino vai para a padaria e ela vai para outro lado. Ela fica perdida. Na esquina do farol, que entra aqui, esse farol aqui, do outro lado onde tem ali uma, tipo lanchonete, né? Ela ficou perdida naquela esquina, não sabendo para onde ir. E nem sabendo voltar. E daí eu estou com a mãe dela e nós estamos caminhando e de repente o Espírito Santo faz eu entrar por um outro caminho e a ex-esposa diz assim: você está errado, não é esse o caminho da nossa casa. Eu disse: eu sei, mas eu senti no coração de ir por aqui. E quando eu vou virar a esquina, quem está na esquina chorando com um casal, já conversando com ela, minha filha. E daí quando chegou ali, a esposa começou a chorar, é claro, e a menina já estava chorando, e aquele casal talvez não tivesse boas intenções, e eu poderia ter perdido a minha filha para sempre. E naquele exato momento, a esposa desceu, abraçou a filha, ela começou a chorar, e quando chegou em casa, as irmãs dela estavam em casa, e ela deu o maior show, né? Eu deixo vocês aqui para cuidar da minha filha e ela consegue dar um show em vocês e eu encontrar ela lá quase perto da Voluntários da Pátria. Depois, nós estamos num culto. E de repente, quando o culto, o poder está caindo, a menina sai da igreja e vai andando pela calçada embora. Daqui a pouco, no meio do culto, entram os policiais na igreja e perguntam assim: essa menina é daqui? Porque nós encontramos ela lá bem distante. Era o dom da perda, porque... Outro dia, nós fechamos a igreja e esquecemos ela dentro e fomos embora. Quando chegou em casa, cadê a Andressa? Meu Deus, ela ficou na igreja. Volta. Abre a porta da igreja, ela estava lá chorando. Pega a menina. É isso. Então tem gente que tem o dom de se perder. E dá trabalho para Deus procurar toda hora. Eu espero que você não seja essa pessoa que se perde nos pensamentos, que se perde nos sentimentos, que se perde em tantas áreas da sua vida. E Deus a todo momento está nos procurando. Você está vendo que não é só no mundo que se procura as pessoas? Por isso essa história aqui, com essas três coisas: coisas perdidas fora de casa, coisas perdidas dentro de casa, coisas perdidas fora de casa não muito longe e coisas perdidas fora de casa muito longe. O que é que você tem perdido? Deus veio tratar com você nessa manhã e dizer para você que não haja coisa que esteja perdida que não seja encontrada pelo nosso Deus. Amém? Ele vai te ajudar a encontrar a alegria que você perdeu. Ele vai te ajudar a encontrar o gozo. O gozo é a alegria máxima que você perdeu. A esperança que você perdeu. Quantas coisas mais você perdeu. Mas nessa manhã eu estou aqui com a boca de Deus, dizendo para você que Deus vai trazer para você aquilo que você perdeu. Amém. Não aquilo que você não quer achar de novo.
Tem coisas que perdeu, você até agradece. Perdi, foi, tchau. Foi? Tarde. Mas tem coisas que você não quer perder. E não pense ruim não, hein, por favor. Em Lucas 15, de 3 a 7. Achou? Lucas 15? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Peraí, se eu tenho 99, ou vamos lá, se eu tenho 100 ovelhas no meu aprisco e perco uma, é grande perca? Não, é 1%. Eu ainda fiquei com 99. Mas você veja aqui que a ovelha tem tanto valor que ele deixa as 99 guardadas e sai em busca de uma. Isso demonstra um amor intenso, porque só um amor imensurável é capaz de deixar as 99 ali e ir em busca daquela que se perdeu. Então você vê como Deus valoriza aquilo que a gente perde. Ele deixa guardados os 99 e vem. Ainda que só você, se tivesse perdido do aprisco, Jesus viria da mesma forma, morreria na cruz do Calvário só para salvar você. É isso que Deus está dizendo para a gente aqui. Que você tem tanto valor para Ele, que se você tivesse se perdido, sozinho ou sozinha, a história se repetiria, só por você. E esse amor tem que constranger o meu coração, a tal ponto de me fortalecer espiritualmente para eu me levantar e ir em busca de vidas que precisam ser salvas. Pessoas que precisam ser salvas. Tem mulheres chorando, tem filhos chorando, tem marido chorando, tem pessoas agora mesmo planejando como vão exterminar com a própria vida. E às vezes nós não estamos preocupados com isso. Porque nós temos a nossa casa, o nosso conforto, nós temos a nossa aposentadoria, nós temos alguém dentro de casa conosco e que se exploda o mundo. Então que nessa manhã o Espírito Santo possa trazer no nosso coração o amor de Deus por nós e que isso constranja tanto o nosso coração que a gente não pare enquanto não trazer uma vida para Jesus e dizer a Ele o quanto Deus o ama ou o quanto Deus a ama. Glória a Deus por isso. Amém ou não amém? Depois disso, no versículo de número 5, diz que Jesus faz festa e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Júbilo é o ponto máximo da alegria. Júbilo é quando você grita, se descabela, joga a cadeira para cima e você mostra o ápice da sua alegria. E é o que ele está fazendo aqui. E chegando à sua casa, convoca quem? Os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E daí ele faz a aplicação para você e para mim, no versículo de número 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eita amor, soberano amor. Jesus merece uma salva de palmas. Glória a Deus por tão grande amor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o seu grande e poderoso nome. Que coisa linda! E nós aprendemos aqui que Jesus fez festa nos céus quando achou você e te salvou. A Bíblia diz que os anjos em júbilo fizeram uma festa no céu quando você se converteu a Jesus. Eita, agora é hora de fazer a nossa parte. Como pastor, você tem que ir em busca das ovelhas perdidas e encher o aprisco. Não é só pastor Denis que é pastor, não somente eu, você também é um pastor e é uma pastora. Então nós temos que ir em busca da ovelha perdida. Como a mulher vai em busca do valor humano,
Vamos encher essa casa de talentos humanos. Quantas pessoas de valor tem aí fora? Uma vez, a Igreja Batista saíram para realizar um evangelismo. E numa calçada, encontraram um homem muito sujo. Sujo em extremo, fedido. E eles pregaram o evangelho. E aquele homem, chorando, começou a contar a história dele. Aí quem começou a chorar foram os irmãos que estavam evangelizando. Tal era a tragédia daquele homem. Trouxeram aquele homem para a igreja, deram um banho nele, deram alimento para ele e conseguiram entrar em contato com a família dele. A filha se desesperou do outro lado, começou a chorar e a gritar, e aí veio chegando os familiares, filhos e a pessoa mais próxima desse senhor, e conversando descobriram que ele era um grande médico, que no percurso da vida teve uma situação difícil na vida dele. Eu acho que ele deve ter perdido a esposa, e ele então não conseguiu salvá-la. E por conta disso ele perdeu a vontade de viver, entrou na bebida e depois nas drogas e foi caindo até parar na rua e desaparecer da família. Há mais de 10 anos a família estava procurando esse homem e ele foi achado no evangelismo. Ele foi achado pela igreja. Era um homem que tinha um valor imensurável, um homem que já havia salvo muitas vidas, mas que agora precisava ser salvo. E naquele exato momento ele foi encontrado. A alegria voltou para a família, que o achou. Ele depois se restituiu novamente como médico. Deus o levantou de novo e ele se transformou num grande pastor, pregando a palavra de Deus e dando testemunho da salvação dele. Olha para o teu irmão e diga: tem muitas moedas perdidas por aí. Tem muitas moedas perdidas. E quando eu estava falando para vocês que as nossas moedas hoje podem não ter valor, mas as moedas antigas eram feitas de ouro, prata, algo de muito valor. Então perder uma moeda não era simplesmente perder alguns centavos, não. Era perder um grande valor. Então o ser humano tem valor, você tem valor, a sua família tem valor, as pessoas que você conhece têm valor. E enquanto nós não formos despertados para ir buscar essas pessoas, a vida não terá mais sentido para a gente. Vai chegar uma hora que a gente vai querer morrer, porque tudo perde a graça. E Deus retorna essa graça dando a alegria de conquistar vidas para Ele. E quando você ganha uma vida, é como se você estivesse gerando aquela vida. E daí você ganha propósito, que é cuidar daquela vida até que aquela vida esteja com os pés firmados. Você não ganha um bebê e joga na calçada. É isso que as igrejas estão fazendo. Ganhando vidas e não cuidando delas, é como se ganhasse e jogasse na calçada e deixasse a criança morrer ali, porque ela não sabe viver sozinha. Então, quando nós ganhamos uma pessoa para Jesus, aquela pessoa está começando os seus primeiros passos, é um bebê espiritual, precisa ser alimentado, precisa ser cuidado. Às vezes nós temos pessoas aqui, então a gente precisa cuidar, sim ou não? Mais outras pessoas aqui que pode ser usado como exemplo. Quantas pessoas aceitaram Jesus como Salvador aqui? Eu não tenho muito tempo de cristã. Precisam ser cuidados. Amém ou não amém? Então, como o pai do filho pródigo, vá atrás dos filhos desgarrados e traga-os de volta para a casa do pai. Queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos ler o texto bíblico e vou pedir à nossa irmã que coloque aquele louvor que eu pedi. Que este louvor que você vai cantar agora possa endossar, possa dar base para aquilo que eu ministrei ao seu coração nessa noite. Então, não se desligue, fique ligado. Você vai cantar comigo. Primeiro ore comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos. Em primeiro lugar, por ser salvo. Obrigado por ter me encontrado. Por ter purificado a minha vida. Por ter mudado a minha história. E obrigado também por ter alcançado a minha vida e a vida dos meus familiares. Eu te louvo e te engrandeço. Que a tua bênção, a bênção da salvação, esteja sobre a minha casa,
sobre os meus irmãos, irmãs. Vai falando aí, filhos, filhas. Glória a Deus. Que a tua salvação, diga que a tua salvação alcance a minha casa. E ninguém da minha família parta deste mundo sem te conhecer. Em nome de Jesus. Um dia você dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém?